Boa noite. Estamos aqui reunidos para o nosso Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma prática que pode ser feita por todos da família. Não necessariamente precisa ser uma reunião sisuda, com a leitura do Evangelho e aquela explicação muito profunda. O que nós temos que nos ater no Evangelho é que tem que ser uma confraternização deliciosa, prazerosa, onde a família desliga das coisas materiais e se reúne para conversar com um convidado muito especial, chamado Jesus. Nós combinamos um dia e um horário para sua visita. Como é de praxe, fazemos assim com os nossos amigos e familiares. Jesus, através dos amigos espirituais, vem até o nosso lar. Eles entram no horário e dia combinado e sentam-se junto a nós para que possamos fazer este Evangelho. Muitos perguntam, mas por que inicia com prece se na doutrina não há rituais? A prece, ela não é um ritual, como se entende. Ela é necessária para criar uma harmonização de pensamentos. Pois quando nos reunimos, as pessoas que ali estão, muitas estão aflitas, outras não gostariam muito de estar. Onde há criança e jovem, já temos que ter uma outra dinâmica para o trabalho. E aí se faz a necessidade de iniciarmos com uma prece para que todos, em pensamento, possam ficar na mesma harmonia. Após a prece, iniciamos com a leitura de um trechinho do Evangelho. Não necessariamente precisa ser marcado com antecedência, mas pode ser aleatório. No nosso caso, nós vamos ler capítulo 1, Não vim destruir a lei, Moisés. Na lei mosaica, há duas partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Todos os mandamentos estão aqui e nós formos analisar, muitos vão dizer, mas aqui diz que eu não podia fazer isso, fazer aquilo. Como assim Jesus não é amor? Jesus não é carinho? Então nós temos que nos ater à época que Moisés viveu. É isso que é a reflexão do nosso Evangelho. Nós temos que ler e nos ater ao quando que ele foi dito isso. Naquela época, Moisés, como todos os legisladores, eles tinham que colocar um pouco de temor, pois os povos eram grosseiros, por assim dizer, não tinham entendimento da vida espiritual. Obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluir entre seus mandamentos não matareis, não causareis dano ao próximo, não poderia contradizer-se, fazendo exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiriam, pois, um caráter essencialmente transitório.
Então é isso que nós temos que entender deste pequeno item, que os mandamentos que vieram na época, eles vieram para um povo, como aqui foi dito, né, que tinha adquirido muitos preconceitos durante a escravidão, misturado seus entendimentos. E agora precisavam entender que Deus é um só, que não castiga, não pune, mas a autoridade civil precisava ser colocada, disciplinada a todos. Então, Deus diria, não cometeis adultério, porque a mulher, na época, era considerada igual a um burro, um cavalo. Ela tinha o mesmo valor. Moisés foi o primeiro legislador que nos seus livros colocou a mulher como um ser humano, não mais digna de troca de mercadoria. E ali começou essas pequenas mudanças, que até hoje são mutáveis, que mudam conforme as leis mudam. Então, assim que nós temos que ler o Evangelho. Ah, mas eu tenho criança, como é que eu vou fazer uma leitura assim? A criança não vai entender. Trouxe algumas sugestões. Esse livro da Turma da Mônica, Chico Xavier e seus ensinamentos. É uma leitura simples, fácil, e para vocês verem, elas vêm com ilustrações. Pode-se escolher o tema, tem um índice com vários temas, e escolhendo um tema, você vai contando a história para as crianças, e elas podem ir olhando as imagens. Fica prazeroso, passa o tempo, não precisa necessariamente se cumprir exatamente os 15 minutos que se pede, mas pelo menos um tempo mínimo em que todos da família possam ter aquele convívio, onde não há o celular, a televisão, o Netflix, o jogo. E se por um acaso algum jovem estiver junto e disser, ah, historinha de criança, podemos devolver a pergunta, o que você sugere para lermos no Evangelho? Temos muitos livros que podem ser adotados junto no Evangelho. Tem do Adeilson Salles vários livros que os jovens, que é feito para os jovens, capítulos pequenos e que podem ser lidos durante o Evangelho. Temos a prece de Cáritas, temos a prece a Bezerra de Menezes, o próprio Evangelho no final aqui, no capítulo 28, se não me engano, eles têm sugestões de prece, porque a prece é aquela que sai do coração. Mas muitas vezes, alguns de nós, quando iniciamos esse culto, ou então estamos adentrando a doutrina espírita, temos essa dúvida, eu não sei fazer prece. Como é que eu vou dizer obrigada, Senhor? Eu não sei fazer uma coisa bonita. Nós vemos essas dificuldades nas pessoas. Então, sempre se sugere. Comece lendo uma mensagem. Você não sabe o Pai Nosso? Ave Maria? Ah, sim. Agradeça pelo seu dia. Agradeça que em plena pandemia nós temos um lar, alimento, roupa, num dia tão frio. Agradeça que a sua família está ali junto, mesmo com certas desarmonias, às vezes estamos tentando ajeitar todos dentro do mesmo teto. Então assim se faz o Evangelho. Esses pequenos minutos que se pede é para isso. É para que quando se harmoniza aqueles assuntos, e até muitas vezes depois de um Evangelho, alguém cria coragem para falar de um assunto que gostaria de expor para a família. E aí já estão todos harmonizados, conseguem raciocinar melhor. A água é essencial. Existe naqueles panfletinhos do Evangelho no Lar uma explicação sobre a água, em que a importância dela, ali é colocado medicação. Então, coloque um copo de água para cada um, ou uma garrafinha.
para que aquelas pessoas no final do Evangelho tomem. Muitas vezes alguém diz assim, eu posso tomar durante a semana? Pode. Colocou a sua garrafa, toma durante a semana. Quando chegar no outro dia da outra vez do Evangelho, coloca novamente aquela água. Porque o que vai fazer nós nos harmonizarmos é toda essa questão de nós deixarmos um momento de coisas materiais, de aflição, de situações que estão acontecendo e receber Jesus no nosso lar, porque Ele é o melhor médico, o melhor amigo, o melhor psicólogo. E os seus ensinamentos não se acabam. Eles estão sempre atuais. Estão sempre junto a todos nós. Então essa reunião se torna tão prazerosa que toda semana nós queremos participar. Podemos dividir. Hoje você faz uma leitura deste livro, deste outro de mensagens. Várias coisas podemos fazer para que essa reunião seja boa, participativa. Muito obrigada. E com a prece de agradecimento, com a prece final, encerramos, podendo dizer: obrigada, Senhor, por esses minutos que aqui estamos reunidos em Seu nome. Abençoe o nosso lar, higienize todas as peças, proteja o nosso prédio, fluidifique a nossa água e nos dê a intuição certa para cada situação que precisarmos. Obrigada, Senhor, assim seja.